Professor, você tá com o mudo, tá no mudo. Não sei como foi que entrou no mudo. Vocês ouviram sobre a questão da prova, o pessoal disse que ok, entendeu, né? Beleza. Com relação eu vou fazer uma atividade, ainda hoje vou passar para vocês a descrição de uma atividade que eu falei também alguns pontos. Vou fazer o texto bem detalhado para vocês não terem dúvidas. Uma atividade que vai valer pontos para poder compor a nossa avaliação continuada, certo? Que é a antiga parcial. Falando sobre, iniciando então nossa aula de hoje, é importante ressaltar a questão do desafio nota máxima, né? Tem o índice, a quantidade de alunos ainda está muito baixa. Então, o desafio nota máxima, pessoal, é fundamental para diagnosticar os problemas que acontecem no ensino e no aprendizado dos alunos. É um mecanismo que é criado, que foi criado, que ajuda muito os alunos a terem os seus problemas de absorção de conhecimento por meio de um diagnóstico. Então, a nossa atividade, inclusive, ela vai estar atrelada a, a fazer esse desafio nota máxima. Como toda aula, eu sempre explico também que uma das metodologias que é implantada, que é utilizada pela faculdade, é a metodologia de você fazer alguma atividade, uma leitura antes da aula e também fazer uma atividade depois da aula, que é pré-aula e pós-aula. Então, sempre todas as aulas eu bato nessa tecla, que é importantíssimo vocês entrarem no portal, fazerem pré-aula e a pós-aula, bem como realizar a leitura também do nosso material, do nosso texto. Texto que vocês estão acompanhando, hoje a gente vai estar na sessão 1.4, e na aula passada tivemos na sessão 1.3. Então, na aula anterior, pessoal, a gente viu algumas informações bastante interessantes em relação à CPU, a CPU ENIAC, vimos detalhes sobre os microprocessadores, vimos todo o histórico dos microprocessadores, vimos a importância do Intel 4004, né, como sendo o pontapé para a utilização de microprocessadores nas máquinas, nos computadores, e a gente viu que de lá para cá houve toda uma evolução, tendo um aumento na quantidade de núcleos por máquina. A gente viu detalhes sobre por que utilizar mais de um núcleo em um microprocessador, levando em consideração fatores como desempenho, que o desempenho melhora, e economia em relação ao consumo de energia, que não é algo tão importante, mas sobretudo em relação ao superaquecimento que os processadores eles acabam desenvolvendo devido ao alto consumo de energia. Nós vimos os processadores atuais, como é que eles, quais são as características gerais desses processadores. Nós vimos que a quantidade de núcleos atualmente, normalmente ele trabalha em duplas, né? Com 2 núcleos, com 4, com 8 e assim por diante. Então, rapidamente, o que a gente viu na aula passada foi esse contexto. E aí nós vamos continuar falando aí, entrando um pouco mais nos detalhes sobre a arquitetura de von Neumann, né, que é a arquitetura que, que nos permite, aqui, a arquitetura que nos permite organizar as informações computacionais atualmente, né? Desde a década de 60, quando von Neumann ele desenvolveu essa arquitetura,
quando ele projetou essa arquitetura, os computadores têm seguido essa arquitetura. Pelo menos a grande maioria dos computadores comerciais, eles têm esse tipo de arquitetura. Então, como já vimos também na aula anterior, em vários desenhos, e isso é sim arquitetura, é isso que a gente vê em arquitetura de computadores. A arquitetura de von Neumann está dividido nessas 5 partes, que a gente vai dar uma olhada um pouco mais aprofundada em cada uma delas, né? A gente tem visto já os de entrada e saída, entrada e saída. Vamos falar um pouco sobre a unidade lógica e aritmética, a unidade de controle, e explicar um pouco mais em detalhes o que funciona, para que serve a memória. Então, essa é o desenho, a relação entre os elementos que compõem a arquitetura de von Neumann, onde nós temos de forma separada a memória, a unidade de controle, a unidade lógica e aritmética, com dentro deles acumuladores, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, e a unidade lógica aritmética, os dados e informação. Então, toda essa relação entre esses elementos, ela é fundamental a gente entender como é que funciona, porque é o princípio de todos os computadores, ou pelo menos da maioria dos computadores, da grande maioria dos computadores, que são comercializados. Inclusive, computadores mais potentes, computadores para empresas desenvolverem suas atividades mais robustas, como a criação de vídeos, a criação de projetos com bastante riqueza de detalhes, a computadores mais simples, computadores domésticos ou computadores de escritório. Então, a gente viu também na aula passada rapidamente sobre barramentos. E revisando o que é barramentos, né, a gente imagina barramentos como as vias por onde passam os dados. Passam os dados de onde para onde? Bem, esses elementos da arquitetura de von Neumann, eles precisam se comunicar. A memória principal, para poder receber informações, ela precisa ter um canal de comunicação da onde vêm as informações e para onde vai as informações. Então, a memória principal, quando recebe as informações da CPU, ela precisa ser encaminhada por através de um canal. Esse canal a gente chama de barramento. A mesma coisa para a entrada e saída dos dados nesse dispositivo, nessa placa, nesse computador, e assim por diante. Então, vocês vão imaginar o barramento como sendo justamente as vias de acesso entre partes distintas dentro do computador. Então, tudo que é interligado, todos os elementos que são interligados dentro do computador, considerando sobretudo os principais, que é a memória principal, os dispositivos de entrada e saída e a CPU, nós chamamos de barramentos. E eles são como ruas, avenidas, que interligam casas, regiões, estados e assim por diante. Essa interligação ela é bastante importante, porque é por meio delas que as informações vão trafegar, ou seja, por meio delas que a CPU vai tomar determinadas providências para guardar, para enviar as informações que serão guardadas na memória principal, ou a CPU toma uma providência de mostrar uma imagem para o usuário, ou o usuário, por meio da utilização do mouse, vai enviar informações para a CPU, ou do teclado para a CPU, de uma simples, por exemplo, digitação. Então, esses barramentos, eles trata-se de um elemento simples, porém de altíssima importância, né? Imaginem só as cidades sem ruas, né? Cidades sem ruas bastante pavimentadas, a vida se torna um caos, né? A gente tem essa experiência aqui na nossa cidade, então, em algumas regiões. Então, com os barramentos funciona da mesma forma.
Se o barramento não for adequado, se ele não tiver um nível de qualidade adequado, isso pode comprometer, inclusive, o desempenho do computador. Então, tem que ser muito bem planejado. Outro elemento da arquitetura von Neumann, que a gente já tinha citado em um outro momento, é a ULA, né? Onde é que fica a ULA? A ULA, como a gente pode ver nesse desenho, ela fica dentro da CPU, ela é um dos componentes da CPU. Então, a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, ela é justamente responsável, como o próprio nome está falando, realizar ações de lógica e ações aritméticas, né? Ou seja, de forma geral, cálculos matemáticos. Esses cálculos matemáticos, eles objetivam pegar os dados, que aí podem ser números ou elementos dentro do computador, compará-los ou realizar cálculos em cima desses dados. E aí, uma situação prática, né? Você, quando aperta na letra C do, do teclado, vai todo um impulso elétrico para dentro do computador por meio do barramento. Lá existe uma unidade de controle, ele manda esse pulso elétrico para a ULA pede para poder verificar essa sequência de pulsos elétricos significa, e para isso ele precisa das informações da memória, né? A ULA olha aquele elemento e vai na memória, porque a memória tem todo o conhecimento armazenado, né? Tanto na memória RAM, quanto na memória principal, quanto na memória secundária, tem todo o armazenamento das informações que são necessárias para o computador trabalhar. Então, chega os pulsos elétricos para a unidade de controle, ele verifica, junto na memória, o que significa aquela sequência, o que são esses pulsos elétricos. 0, 1, 0, 1, 0, 1, ligado, desligado, ligado, ligado. Então, essa sequência de bits, que 8 sequências de bits formam um byte, representa o caractere. Então, a unidade lógica aritmética ela vai comparar esses pulsos lógicos com aquilo que já existe na memória, para poder ter uma representação daquele pulso elétrico. E aí ele dá esse retorno dizendo, esses pulsos elétricos, pela lógica, ele representa a letra A. Percebam a complexidade da quantidade de informações que são trabalhadas a partir desse contexto. Cada letra, cada ponto, cada símbolo, cada som, ele deve ser processado e essas informações entram para a CPU por meio dos barramentos com a porta principal sendo os dispositivos de entrada, e tudo isso é processado de uma forma minuciosa, ou seja, é convertido tudo aquilo em bits e bytes, é levado em consideração uma memória para poder fazer uma referência sobre o que aquilo significa, para depois a unidade de controle tomar uma providência sobre, nesse caso da nossa letra A, quando a gente aperta o teclado, é mostrar a letra A em um periférico de saída, que nesse caso é o monitor. Então, a ULA, toda vez que o computador precisa realizar uma ação lógica ou aritmética, porque tudo é comparação ou tudo é trabalho de lógica dentro do computador, essas ações são realizadas por um controle interno que a gente chama de ULA. Então, dependendo dos resultados dos cálculos que são solicitados para a ULA, ele pode tomar ações diferentes, como, por exemplo, enviar um documento para a impressora. Se você apertou o play do vídeo, então a ULA vai verificar essa posição de X e Y que ele tocou na tela está em cima de um gráfico, e esse gráfico aciona o comando X. Então a ULA vai fazendo essa sequência lógica de procedimentos para poder chegar a um resultado. O resultado seria, por exemplo, mandar para a caixa de som ou mostrar simultaneamente a caixa de som
enviar para a caixa de som e simultaneamente mostrar um vídeo referente àquele arquivo que está selecionado. Então, isso vai variar as ações de acordo com o programa que está sendo utilizado, ou seja, que está sendo executado naquele momento. Pessoal, ULA e barramento, está tranquilo para vocês? Sim, tá tranquilo. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Ayrton, Tavi? Não. Beleza. E a unidade de controle, como o próprio nome já diz, ela tem essa função de coordenar tudo dentro do computador, todas as funções dentro do computador. Enviar e receber dados para a memória, acionar a memória, acionar a unidade lógica aritmética. Ela tem a função de interpretar quando uma função de um programa e depois iniciar uma ação quando você clica no mouse para dar um play no vídeo. A unidade de controle é quem recebe essa ação. E aí ele manda essa ação ou para a lógica aritmética, ou para a memória, ou direto para o monitor, ou para a impressora. Então ele consegue controlar todas as principais funções do computador. Então a unidade de controle, né, ou ser unidade de controle, que também está dentro da CPU, né, juntamente com a ULA, do lado ali da ULA, ela tem uma função específica de controlar tudo. Enquanto a unidade lógica aritmética, ela tem a capacidade, né, tem a possibilidade de estar controlando, está sendo responsável por realizar cálculos e ações lógicas. Então, são funções bastante distintas, né? Logo depois disso, a gente tem a memória, que a gente já conversou um pouco, e a gente vai ainda falar mais detalhadamente na memória em outros momentos, né? A memória, como a gente já conversou, é um espaço que recebe as informações ou que já foram processadas ou que ainda vão ser processadas. Digamos, quando você coloca 1 mais 1 numa calculadora do computador, quando você aperta o 1, a unidade de controle, ela percebe que você está digitando 1 e aí ela manda essa sequência de dados para a memória e diz: memória, guarda aí que vai vir mais coisas. Depois tu me passa tudo e eu vou tomar a providência. Beleza, então à medida que a pessoa vai digitando 1 mais 3 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9, essas informações vão sendo guardadas na memória para poder ser processada depois. E aí, quando ele aciona um determinado comando, que é o igual, a unidade de controle percebe que aquilo é um igual e diz: opa, todos os outros anteriores dessa sequência agora me manda aqui de volta. E a memória manda de volta para a unidade de controle. E a unidade de controle, ela pega todas as informações, toda essa sequência e manda para a unidade lógica e aritmética, informando. A unidade lógica e aritmética realiza esse cálculo. A unidade lógica e aritmética vai realizar esse cálculo e vai dar um resultado. Ó, unidade de controle. Eu tenho como resultado dessa sequência que tu me deste um número tal. Beleza. Se esse programa que a gente estiver utilizando, ele tiver a capacidade de resguardar as informações na memória, então essa informação volta para a memória uma cópia, mas também é enviada automaticamente para o monitor, ou seja, para o periférico de saída. Então a memória ele vai ter a possibilidade de trabalhar em vários momentos com as informações que vão ser processadas ou com as informações que já foram processadas. Por isso que esse espaço ele é composto internamente daquilo que a gente chama de registradores. O que são registradores? São o local onde a gente pode endereçar os espaços da memória, onde recebem os dados que são divididos de acordo com sua função.
dentro da memória tem um espaço exclusivo para sistema operacional. Então, imagine uma casa, né? Na casa você tem diversos espaços, assim como na memória, mas a gente departamentaliza, ou seja, não mistura aquilo que é para ir no banheiro com aquilo que é para ir para a cozinha. Então, por questões de segurança na casa, é dividido esses espaços. Na memória também ela é dividida dessa forma. Quem faz essa divisão? Os registradores, certo? Então, e por que isso? Porque de forma mais organizada você consegue acessar aquilo que está armazenado de forma mais eficiente. Se você guardar, se o computador guardasse os teus arquivos pessoais junto com o sistema operacional, um arquivo pessoal, quando você fosse procurar uma foto, por exemplo, específica, você ia acabar passando por tudo que está armazenado no sistema operacional, que é muita coisa. Então, o que ele faz de forma eficiente? Organiza cada tipo, cada tipo de dado, informação que é guardado no sistema, ele são classificados e separados de uma forma a tornar as coisas mais otimizadas. É muito mais fácil de procurar, por exemplo, uma música somente quando tem um monte de arquivos de música, do que tu procurar uma música quando tem vários arquivos do Word, do Excel, pedaços do sistema operacional, pedaços dos dispositivos de entrada e saída e coisas do tipo. Então, separar programas, sistemas operacionais, arquivos dentro da memória é uma estratégia para otimizar o tempo que vai de recuperação das informações, ou seja, mais rapidamente você consegue chegar ao resultado, porque você classificou aquela informação antes de colocar na memória. Isso serve para todo tipo de informação que os computadores têm, né, armazenado em suas memórias. Então, os dispositivos de entrada e saída, só relembrando o que a gente está fazendo, está fazendo uma revisão mais detalhada sobre os dispositivos de von Neumann. A cada aula, pessoal, a gente vai entrar em mais e mais detalhes desses dispositivos. Por que a gente está fazendo isso de forma progressiva? E sempre falando um pouquinho de cada e não logo sobre um como um todo. O que a gente precisa entender é o contexto como um todo. A gente não deve ficar com autoconhecimento somente em CPU ou somente em memória. A gente precisa enxergar como é que eles funcionam, como é que eles se relacionam, como é que esses elementos estão arquitetados. Por isso o nome é arquitetura de computadores. Como é que eles, por que eles estão ali interligados, tendo uma interdependência entre um e outro. Então, já os elementos de dispositivos de entrada e saída da arquitetura de von Neumann, eles são previstos como unidades de entrada e saída, como o próprio nome diz, né? E aí, nesse retângulo aqui embaixo, foi colocada a possibilidade, a demonstração dos dispositivos de entrada e saída mais comuns, né? Que normalmente temos. Mesmo sendo um notebook, por exemplo, que tudo é interligado, ainda assim nós temos um monitor, um vídeo, teclado, por exemplo, e normalmente um mouse. Esses elementos, eles são considerados dispositivos de entrada e saída porque eles inserem ou recebem informação do controle central do computador, certo? Da entrada, por meio dos barramentos, esses dispositivos se comunicam com a CPU, certo? A gente lembrando que a CPU não é gabinete, eles se comunicam com a CPU com o objetivo de enviar informações e receber informações também. Então, a gente tem aí esses exemplos de dispositivos de entrada e saída, que são bastante elementares, a gente já tinha conversado sobre esses elementos antes. E aí nós deixamos de ver agora todos os elementos mais, como posso dizer, elementares, no nível de camada um pouco mais aprofundado, e agora a gente começa a partir para problemas.
né? Um dos principais problemas dentro da arquitetura de von Neumann é chamado gargalo de von Neumann. O que é um gargalo? Um gargalo é tipo um estreitamento, né? O gargalo da garrafa, né? A parte mais estreita ali do pescoço da garrafa. A garrafa é larga, mas tem um gargalo. Então, o gargalo de von Neumann nós temos a unidade de processamento, né, que é a CPU, que é composta pela ULA e pela unidade de controle, e essa unidade de processamento, existem cientistas e estudos constantemente sendo realizados para poder aumentar o desempenho dessa capacidade. E aí um dos exemplos que a gente viu na aula passada foi a possibilidade de ter vários núcleos numa só CPU. Então, com o passar do tempo, o processador é o elemento mais caro, né? Normalmente é o elemento mais caro de um computador. Então, os pesquisadores, a indústria, ela tem como foco ir atrás de processadores que sejam mais interessantes por mercado. Então, o tempo todo eles estão criando processadores ou mais seguros, ou mais rápidos, ou mais econômicos, ou com maior capacidade de processamento. Uma dessas estratégias levou ao multicore, né, que é o processador, a CPU, com vários núcleos de processamento, como a gente viu na aula passada. A mesma coisa existe para a memória. Existem diversos estudos que são realizados para poder tornar as memórias mais eficientes, assim como os dispositivos de entrada e saída. Isso são, normalmente, pessoal, setores da indústria de tecnologia diferentes, né? Não são setores da indústria que trabalham na mesma empresa que trabalha com memória, com entrada e saída, com CPU. Normalmente são situações, são empresas que se especializam em uma determinada área. Por exemplo, agora falando de um gabinete, né? Dentro de um gabinete, quando tem lá o HD, a gente vê muitos computadores, assim como os carros, a gente vê muitos computadores que são compostos internamente por diversas empresas. Elas não têm, as peças internas são compostas por diversas empresas. Não é tudo, por exemplo, um computador da marca Dell, não é tudo da marca Dell que está lá dentro. Existe toda uma parceria. A memória, ela é da Samsung, a placa-mãe é da marca X, o processador é da marca Intel, né? A placa de vídeo é da marca X. Então, dependendo do tipo de dispositivo, existe toda uma indústria por detrás desse dispositivo que está trabalhando para poder fazer com que esse dispositivo seja desenvolvido. A mesma coisa funciona com os carros. Uma montadora de carro, ela não cria os pneus, os próprios pneus dela. Ela compra os pneus, faz uma parceria com a Pirelli, faz uma parceria com a Firestone e outras empresas qualquer. A mesma coisa a bateria do carro. A Ford, a Toyota e essas empresas de forma geral, elas não fazem a própria bateria. Elas compram a bateria pronta. Afinal de contas, o objetivo delas é desenvolver um carro. E a bateria é apenas um pequeno elemento entre todos os outros que compõem o carro. E aí ela fica mais responsável por criar o motor que dá um grande diferencial para o carro. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Primeiro que a gente precisa entender que as indústrias desenvolvem estudos e pesquisas separados para cada elemento desses da arquitetura de von Neumann. O problema é que entre esses elementos existe o barramento, que são as ruas, como a gente falou ainda agora, fez uma analogia, que são as ruas que interligam essas localidades, no caso memória, CPU, entrada e saída. Esses barramentos, pessoal, eles não são desenvolvidos da mesma forma como a memória principal, a CPU, entrada e saída. Então, eles acabam se tornando um gargalo. Literalmente, acaba acontecendo um engarrafamento.
Ou seja, o dispositivo de entrada, ele tem uma capacidade de processamento altíssima para poder mandar para a CPU. Porém, se o barramento não for um barramento adequado, se ele não for um barramento que permita a entrada de uma grande quantidade de informação, o que vai acontecer? O que vocês imaginam que vai acontecer se o barramento não permitir a passagem de uma grande quantidade de informações da entrada até a CPU? Pode falar qualquer coisa, pessoal, que vocês acharem. Vocês não precisam ter certeza. Diminuir o tempo de resposta, é isso? Isso vai existir, se for no mouse, né, vai existir, por exemplo, um travamento. Às vezes a gente, travamento ele pode existir por vários motivos, mas às vezes você mexe com o mouse e você percebe que o movimento da mão ele não foi representado pelo roteiro, porque lá atrás mexeu bastante a mão lá atrás. Às vezes acontece isso. Então, isso aconteceu porque foi repetido que as informações do mouse da CPU. E essas possibilidades de que o mouse envia. Professor, tem alguém que me ligado aqui está falando. Oi, Emílio, repete que eu não entendi. Tem alguém com o microfone ligado, não estou conseguindo entender direito o que você está falando, porque estou falando assim. Pronto. Eu desliguei. Pronto. Então, Emílio, o que acontece? Às vezes a gente mexe o ponteiro do mouse e a gente percebe que o nosso movimento da mão ele não é representado pelo mesmo movimento do mouse. O mouse fica lá atrás e a gente movimentou bastante a nossa mão. Diversas coisas podem ocasionar esse tipo de situação. Porém, uma delas pode ser o barramento. Digamos que o mouse ele tem um poder de inserção de informações alto, mas quando chega para mandar essas informações para a CPU, e isso é feito através do barramento, o barramento não consegue absorver a quantidade de informações adequadas. Ou seja, ele não consegue dar vazão para chegar à quantidade de informações de forma rápida até a CPU. Então, as informações vão por pedaços, causando uma certa lentidão, um certo retardo naquela ação. Por que quando nós temos computadores que têm um alto poder de processamento de vídeo, por que a gente precisa de uma placa de vídeo específica? A gente sabe que quando tem os computadores para jogos, ou os computadores para trabalhar com produção de arquivos de vídeo, que vai processar muita imagem, ou ainda computadores que vão processar, renderizar, que a gente chama, né, que é transformar o rascunho do engenheiro num desenho mais aproximado da realidade, fazendo aqueles níveis de detalhes muito grandes, nós precisamos de um alto poder de processamento para o vídeo. Então, qual é a estratégia? A estratégia é a CPU, né, será auxiliada por uma outra placa, que é a placa de vídeo, com uma capacidade de processamento muito maior. No computador convencional, nós temos um monitor, certo? Com uma placa de vídeo genérica. Então, nesse monitor, como as ações genéricas elas servem somente para processar texto, pequenos vídeos simples, o monitor, junto com a sua placa de vídeo, eles recebem informações da CPU, placa de vídeo, PV, ela recebe informações, a CPU recebe informações da CPU, porque a placa de vídeo é um dispositivo de saída, e isso é espelhado, né, isso é processado para aparecer no monitor. O problema é que
existem processamentos e processamentos. Existem ações que são mais robustas, como jogar jogos com altos gráficos de muita riqueza de detalhes. Uma placa simples, genérica de vídeo, não vai conseguir mostrar essas informações de forma em tempo real, ou seja, vai existir ali os gargalos. Esse gargalo acontece porque a placa de vídeo não tem a capacidade de processar as informações que a CPU manda para ela. Quero que a Então, gente chama de lag. desculpa, eu não entendi, fala um pouco mais devagar? E esse gargalo que você está falando gera o que a gente chama de lag no jogo. Sim, sim. Então, essa lentidão, ela é representada por diversos problemas, né, por diversas situações. Nesse caso aqui da nossa placa de vídeo, ela acontece devido à placa de vídeo não ter a capacidade de processar as informações. Beleza. Porém, nem todas as situações de gargalo acontecem devido a essa placa, né, devido a essa relação de placa. Alguns gargalos acontecem porque as vias de acesso entre os dispositivos, entrada, saída, memória, CPU, ela não permite o tráfego de informações muito grandes, ou seja, uma grande quantidade de informações. E aí gera literalmente um engarrafamento. Então, são um monte de informações querendo passar pelas mesmas vias para chegar, por exemplo, da CPU para a memória principal, e aí esse barramento ele não tem nenhum tipo de possibilidade de fazer algo mais rápido que aquilo, porque ele é fisicamente, de fato, um canal. É um canal físico, né? Isso a gente está falando de hardware mesmo. E aí as informações é como se fossem fios, não são ligações que interligam os dispositivos. Ela não tem a capacidade de passar mais informações do que aquela já prevista pelo barramento. Então, os barramentos, se alguém perguntar para vocês algum dia, qual é um dos problemas da arquitetura de von Neumann, aí você pode falar que o gargalo na transmissão entre os dispositivos da arquitetura de von Neumann, ele pode acontecer caso os barramentos não correspondam à necessidade de transmissão dos elementos, ou seja, se essas vias de transmissão de dados, se elas não tiverem a possibilidade de transferir os dados de forma eficiente, vai haver um certo retardo no processamento da informação. E para a gente, usuário, visualmente, isso pode vir a aparecer, ser demonstrado como travamentos, retardos, demorar a carregar uma imagem, demorar a aparecer uma letra A que a gente aperte no teclado, ou um movimento do mouse, ou um acesso à internet lento. Então, como tudo vai trafegando por esses barramentos, a forma como isso vai aparecer para os usuários podem ser das mais diversas possíveis. Pessoal, todo mundo entendeu o que é o gargalo de von Neumann? Alguém quer tirar alguma dúvida? Não. Eu só quero perguntar uma coisa, professor. Essa aula está sendo gravada também e está sendo disponibilizada em algum outro link também? Essa aula ela não está sendo disponibilizada. Por quê? Porque como a gente tem o acesso online às aulas, porque o que acontece? A aula, obrigatoriamente, ela seria disponibilizada e gravada se a gente fosse, de fato, um EAD. Qual é a diferença de a gente estar aqui agora, hoje, e a gente estar na sala de aula? Né? Tecnicamente, não tem diferença da gente estar aqui, ao vivo, ou estar na sala de aula. Então, as aulas gravadas, elas seriam um mecanismo, de fato, se a gente fosse puramente EAD. O que a gente está vivendo hoje é uma adaptação, né, de um mecanismo que é tão eficiente quanto está na aula, e a gravação dessa aula, a disponibilidade dela, por exemplo, acaba levando alguns alunos a não estarem presentes na aula, porque sabe que vai estar gravada, então não vou participar. E aí ele diminui a possibilidade, por exemplo, de tirar dúvidas, porque as nossas dúvidas, elas
podem ser tiradas por aqui, diferente de caso você consiga a aula depois para poder estudar essa aula, ficar com a dúvida e não ter a possibilidade de tirar as dúvidas enquanto elas estiverem ocorrendo. Então, diminui bastante a essência a efetividade da interação quando as aulas são gravadas. Esses são estudos que já foram feitos, né, anteriormente. Então, se existe, por exemplo, que a nossa metodologia, ela prevê o acesso ao portal e prevê acesso à internet. Todo mundo que se inscreve no Croton, que vai ler de fato o contrato, sabe que lá é obrigatório ter esse acesso à internet. Então, esse acesso à internet foi devido a esse distanciamento social, ele foi só aumentado o mecanismo. Mas a gente tem que tomar cuidado para, por exemplo, esse tipo de situação não diminuir a qualidade em relação àquilo que está sendo feito para poder os alunos terem um melhor desempenho. Então, professor, grave a aula, disponibilize para a gente. Depois vai ter 2 alunos assistindo a aula, enquanto os outros vão ficar esperando para ver o vídeo num momento mais oportuno para eles. E isso vai comprometer em muito a possibilidade de eles tirarem as dúvidas deles. E aí, se os alunos não tiram as dúvidas, não interagem, eles acabam tendo o seu rendimento muito menor do que o esperado. Beleza? Desculpa, eu não lembrei quem perguntou. Acabei não gravando o nome. Mas eu consegui tirar a dúvida? Sim, é que eu tô em viagem, né? E aqui muitas vezes não pega internet. Então, por isso que eu perguntei se seria gravado também, caso eu perdesse, né? Entendi, Felipe. Mas, assim, tem que tentar, mesmo com esse distanciamento social, a gente precisa tentar manter, isso aí eu não preciso dizer, né? E eu sei que a maioria de vocês estão conseguindo tentar manter aquele horário e dia com compromisso, como se você fosse para aula presencial. Mas ao invés de ir para aula presencial, você pode procurar qualquer lugar que tenha internet, né? Não precisa ser necessariamente da faculdade. Então, acredito que isso, inclusive, seja um mecanismo que flexibilize o acesso à aula, né? Então, continuando, pessoal. Então, o gargalho vonêmio, tá? A gente tem uma pesquisa que eu ainda vou fazer um detalhamento dessas atividades, como eu falei para vocês lá no começo da aula. Vou fazer um pequeno texto, até hoje no final do dia, para poder falar os últimos pontos que estão sendo necessários. Não se preocupem que, além de eu fazer um texto detalhado, como eu sempre faço, eu vou também disponibilizar isso lá no WhatsApp, e lá vou tirar as dúvidas sobre a forma como a gente vai trabalhar essas atividades. Então, outro elemento que a gente tem para trabalhar no assunto de hoje, nessa sessão, pessoal, é o que a gente chama de hierarquia de níveis, né? O que é uma hierarquia de nível? Por exemplo, uma hierarquia de nível, a gente pode dar um exemplo atual que está acontecendo em relação à vacinação do H1N1. Existe toda uma organização de prioridade para haver a vacinação. Então, no primeiro grupo, se eu não me engano, está composto pelos profissionais de saúde, as pessoas as pessoas idosas e as crianças, né? Se eu não me engano, são composto por esse grupo. Se alguém souber mais detalhes, pode falar. Então, por que que existiu essa classificação? Porque essas pessoas têm maior risco de se contaminarem não, de ter problemas ou de se contaminarem mais facilmente. No caso dos médicos, como eles têm mais contato com doenças, eles se contaminam mais rapidamente. E os idosos, devido a eles não terem uma resistência, uma resposta imunológica mais tão eficiente quanto os demais da sociedade,
eles acabam tendo problemas muito mais crônicos quando eles adoecem. Então, tentar imunizar mais rapidamente essas pessoas. Então, para evitar determinados problemas específicos. No computador existem coisas desse tipo. Por quê? Para o processamento dentro do computador, para executar o processador, né, existem milhares e milhares de ações. Por exemplo, mesmo o teu computador agora, só no vídeo, ele está recebendo, por meio do dispositivo de entrada, que é aí a placa de rede, ou o teu sinal 3G, 4G, ele está recebendo uma quantidade gigantesca de informações. E essa quantidade gigantesca de informações está passando tudo pela memória, pelo processador, como a gente já sabe. E aí, para poder sintetizar esse som, né, que é o som da minha voz, nos alto-falantes do celular ou do computador de vocês, ele precisa passar pelo processador. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa também estar processando as informações de vídeo, que são outros tipos de informações, apesar de serem representados juntos. E, nesse mesmo momento, o computador está controlando a temperatura, o uso da memória, o antivírus está ligado, fazendo toda uma análise de tudo que está acontecendo. Então, é uma grande concorrência que acontece para poder as informações serem processadas. O processador é um determinado local onde tudo que acontece precisa passar por lá. O problema, pessoal, é que acontece milhares de coisas por segundo. Milhares de procedimentos por segundo. Então, na tentativa de tentar fazer com que exista uma prioridade em relação àquilo que deve ser executado primeiro, foi colocado uma hierarquia nas informações, ou seja, o que vai ser processado primeiro, quais são as informações ou quais são os procedimentos que são mais importantes, quais são as informações e os procedimentos que têm prioridade em execução. Deixa eu só fechar essa janela aqui, que tem criança do lado aqui gritando. Peraí. Eu moro próximo a uma creche, e aí, creche não, é uma creche orfanato. E aí as crianças vão para o pátio nesse horário, e tem umas que gritam bastante. Então, pessoal, para poder tentar otimizar, assim como foi feito nas vacinas, toda essa prioridade para ser processado, no caso da vacina, para o pessoal para ser vacinado, se colocasse todo mundo para ser vacinado só de uma vez, a gente poderia ter uma grande quantidade de perda de vidas. Ou seja, vamos processar todo mundo, vai todo mundo misturado, e aí os velhos começam a morrer, os médicos começam a morrer, né, o pessoal de saúde começa a morrer, sendo que foi vacinado pessoas que nunca tiveram contato com o vírus H1N1, ou que se tivessem contato seriam pessoas saudáveis. Então, não faz sentido. No computador acontece essa organização também de forma bastante análoga, ou seja, de forma bastante parecida. Essa hierarquia, pessoal, ela é uma coisa hipotética, ou seja, ela não tem fisicamente no computador essa divisão, mas tem um catálogo. A gente coloca, a gente identifica, o processador identifica. Você é uma informação de quê? Eu sou uma informação que vai ser mostrada para o usuário. Beleza. E você? Não, eu sou uma informação para controlar a temperatura do computador. Então, dependendo do tipo de informação, essa informação ela vai ser mais rapidamente processada ou menos rapidamente processada.
Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que determina um processo para ser mais rapidamente processado ou menos rapidamente processado? Qual é o critério? De vacinação a gente já entendeu lá, né? Quais são os critérios? E dentro desse contexto de processamento de informação, quais seriam as informações que a gente daria prioridade para que tenha acesso ao processador? O que vocês acham? Vou perguntar novamente. Qual é o critério que vocês acham que a gente deve implantar, ou que essa arquitetura de von Neumann, essa estratégia, que é a estratégia de hierarquia de níveis, qual é o critério de classificação para dizer processo ou procedimento, você vai ser processado agora, você vai entrar agora no processador. Ah, você é de que tipo? Desse tipo? Não, você não vai ser processado agora. Qual é o critério que vocês acham que pode ser estabelecido para poder a gente conseguir fazer de forma eficiente essa classificação? Ninguém, pessoal? Programas que mais necessitam de processamento, programas iniciais, BIOS, sistema operacional, um exemplo? Esse ser o quê? Que tem mais prioridade? Isso. Seriam mais prioridade para poder ligar o computador primeiramente, né? Mas a gente está ligando, quando a gente está ligando o computador, a gente ainda não está em uma situação de uso. A gente está em uma situação inicial. Tudo que vai estar lá é quem chegar primeiro para ser processado, porque, na verdade, nesse momento nem existe muita concorrência sobre aquilo que está sendo processado. A concorrência ela vai existir quando, por exemplo, você tem diversos programas funcionando ao mesmo tempo e todos esses programas estão concorrendo entre si para poder ter acesso ao processador. E aí, nesse contexto, o que você estabelece como sendo critério para dizer você vai ser processado agora e você não vai ser? Aí está falando que sistema operacional. Não, sistema operacional não é algo altamente prioritário para ser processado nesse contexto. O que vai ser levado em consideração, pessoal, são os procedimentos do usuário. Por quê? O mais alto nível. Por quê? Porque o usuário ele não pode ter a sensação que o computador está lento, ou que ele está travando, ou que ele está tendo algum tipo de problema. Então, tudo aquilo que é mostrado para o usuário precisa ser processado mais rapidamente, para poder o usuário ter uma sensação de que o computador está tendo um alto desempenho, ou seja, um poder de resposta. Porque, afinal de contas, a máquina ela funciona em prol da necessidade do usuário. Então, se ele mexe o mouse e o mouse não vai, porque o processador está ocupado controlando ou implementando o hardware do tipo, controlando a temperatura, ou fazendo um backup, ou alterando uma atualização do antivírus, então o usuário vai acabar ficando o quê? Insatisfeito. Independente qual o motivo que o processador está ocupado. O usuário não quer saber, ele quer saber de executar os programas dele e ter uma resposta eficiente na relação de coloquei para executar e foi executado ou não. E aí abaixo disso tem as linguagens de alto nível, a exemplo do C++, Java, Fortran, logo depois a linguagem Assembler, que é uma linguagem montadora. A gente vai ver esses detalhes ao longo do curso em outros momentos. Aí logo disso a máquina, né, que é o segundo nível, então que ela fica responsável por trabalhar com as instruções ou o conjunto de instruções do computador.
No nível 1, a gente tem o controle, que são os microcódigos que estão dentro dos chips, ou seja, nosso computador é cheio de microchips, e aí esses microchips, eles têm também informações a serem processadas. E, por último, nós temos a lógica digital lá dentro, que é as instruções que levam o processamento a ser organizado fisicamente, a ser executado fisicamente, por meio do controle dos barramentos, do circuito e assim por diante. Então, incrivelmente, né, por ser uma estratégia para tornar a máquina tecnicamente mais eficiente, o usuário está no topo e as necessidades da máquina estão no final. Porque a máquina, ela, a única, como posso dizer, o único objetivo da máquina é fazer com que o usuário fique satisfeito. Então, se a gente colocar no processador aquilo que a máquina precisa e não aquilo que o usuário precisa, a gente vai ter uma inversão aí de valores. Pela lógica, de forma geral, a gente poderia pensar, mas a máquina tem a prioridade. Não, quem tem a prioridade são as necessidades do homem, né? Como a gente está falando de milissegundos, então esse tipo de informação, esse tipo de gargalo para a máquina não vai fazer diferença nenhuma, se a máquina vai esperar milissegundos para poder ter uma resposta. Já o usuário, sim. O usuário tem a noção do tempo e sabe que esse tempo quem cria essa estrutura, essa estratégia de hierarquia de níveis, sabe que quanto mais o usuário espera, mais ele vai ter a sensação do computador não estar funcionando de forma adequada, ou ele não está satisfeito com o computador. Então, essa é mais uma estratégia, entre diversas outras estratégias, para tornar a máquina mais eficiente em relação ao seu desempenho, em relação a toda a estrutura interna que a máquina tem para poder levar as informações ou levar o usuário a executar suas atividades de forma mais interessante. Entenderam, pessoal, o que é a arquitetura de níveis e como é que ela funciona? Entenderam os elementos? Tem alguma dúvida? Entendido. Entendi. Beleza. Então, a vida sem a arquitetura von Neumann, né? A gente está falando muito da arquitetura von Neumann desde a década de 60, ela está aí, foi amadurecendo, os seus elementos foram evoluindo, porém, ela não é a única arquitetura que existe, né? Foram construídas também outras arquiteturas para concorrer com a arquitetura de von Neumann, mas nenhuma delas tiveram êxito comercial. Mas existem máquinas e computadores que são máquinas computadores analógicos, computadores com múltiplos processadores, não é processadores com vários núcleos, não são os multicores, são de fato uma máquina que tem vários processadores. E esses processadores funcionam de forma paralela e de forma cooperativa. E esse tipo de arquitetura ela é diferente da de von Neumann, porque a de von Neumann ela prevê somente uma CPU, com a memória e a entrada e saída. E essa CPU ela tem a unidade de controle e a unidade lógica. Então, diversos outros estudos foram desenvolvidos para criar outras arquiteturas, entre elas essa de funcionamento paralelo, onde vai sendo executado, em cada processador é executado programas diferentes, mas tudo isso de forma cooperativa. O problema, pessoal, é que mudar a estrutura que já está difundida, uma estrutura que comercialmente ela já vende e uma estrutura que comercialmente centenas de empresas já trabalham com essa estrutura, é muito complicado. Você precisa ter um apelo muito forte em termos de tecnologia para conseguir essa façanha. Você pensar em uma nova arquitetura e dizer, todas as indústrias, agora vocês, está aqui a minha nova arquitetura, ela é mais interessante do que a von Neumann. Bora todo mundo começar a construir computadores dessa forma. Para chegar no nível desse, realmente a arquitetura ela precisa demonstrar um nível de vantagem muito alto.
pois nenhuma empresa quer dar um tiro errado, do tipo, vamos mudar a nossa fábrica para agora fabricar esse tipo, né, esse novo tipo de arquitetura, porque ela que é o futuro. Quem garante? Mas muitos deitaram. E alguns até funcionam. Algumas empresas se especializaram em outras arquiteturas. Agora, é uma quantidade muito pequena, normalmente utilizadas para situações científicas específicas ou para indústrias específicas. E aí a gente está falando de programas que rodam em arquiteturas em redes neurais artificiais, né, usadas principalmente nos sistemas de inteligência artificial e máquina que faz o controle de fluxo de dados, onde a gente realiza operações em tempo real. Nesse caso, não vai haver uma programação feita de forma antecipada, ou seja, utilizando ali a memória como armazenamento, e sim as ações reais. Então, existe vida, sim, sem arquitetura de von Neumann, porém, não são arquiteturas comercialmente práticas, são arquiteturas voltadas para situações específicas, que representam, ou seja, que tem o seu valor, porém não é um valor que atende a massa, ou seja, a grande quantidade, que atenda a maioria dos usuários computacionais. Por isso que elas não são arquiteturas difundidas e tampouco comercializadas. Mas é importante a gente entender que, de fato, elas existem. Beleza? Entenderam aí a questão das outras arquiteturas fora de von Neumann? Certo. Quer passar uma outra atividade? Na sessão de hoje. Tá, esses outros computadores aí que são multi-CPUs, isso daí seria os processadores Xeon? Sim, o processador Xeon ele é um tipo de arquitetura que é diferente da arquitetura de von Neumann. Até mesmo porque ele também trabalha com esse de uma máquina diferenciada, ou seja, uma máquina específica, né? Máquina específica. Normalmente os computadores Xenon, eles são computadores que são muito mais robustos, né? Eles são utilizados aí em consoles, é um hardware que não é exatamente uma arquitetura de von Neumann, mas ele é bem próximo. Eles são utilizados em consoles para jogos, né? A Microsoft utiliza de forma interna esse tipo de arquitetura, que não obrigatoriamente precisa atender a essa mesma organização de processador, memória, entrada e saída, e esse processador ter uma unidade de controle e uma unidade lógica. Mas trabalha de forma bem similar, certo? O que mais que eu posso ajudar? Não, obrigado, só isso. Só se quiser dar outros exemplos de qual computadores mais que possa usar. Os computadores com redes neurais artificiais, né, que são computadores que são utilizados para poder desenvolver soluções de alta complexidade. Normalmente eles têm mais de um processador e esses processadores eles trabalham de forma simultânea para poder tentar solucionar problemas. Essa arquitetura normalmente ela tem um processador que funciona como um processador controlador e os outros processadores são os processadores auxiliares. Então essas arquiteturas elas são voltadas para trabalhos complexos de uma forma em que a junção da capacidade de processamento desses processadores possa ser uma vantagem. Outra arquitetura, que são as arquiteturas de redes neurais artificiais, elas trabalham de uma forma completamente diferente da von Neumann.
os computadores, né, essa máquina que trabalha com uma arquitetura em rede neural, normalmente é mais de uma máquina, que elas se comunicam como uma rede, e cada máquina dessa, ela tem o comportamento de um grupo de células neurais, como no nosso cérebro. Então, existe um programa que fica em cima dessa estrutura de hardware, e esse programa ele vai elegendo as informações que são mais relevantes e as informações que são menos relevantes, assim como acontece Deixa no eu só nosso fazer cérebro. Sim, deixa eu só perguntar uma coisa. O computador quântico também segue essa linha? De von Neumann, não. Entendeu? De ocupar outros processadores. É porque a arquitetura, a computação quântica, ela ainda é algo muito experimental. Pouco existe literatura científica para dizer esse é o correto, esse não é o correto. Então, uma das coisas que a gente pode prever, a arquitetura quântica é diferente de muito, assim como as neurais, elas são muito diferentes da arquitetura de von Neumann. Até mesmo porque fisicamente a informação não trabalha necessariamente de forma binária. E isso é o princípio de toda a computação contemporânea, a computação comercial, a computação atual. Então, se você não trabalha nem com a lógica binária, então você está trabalhando com uma tecnologia completamente diferente, ou seja, não tem como haver comparações nesse sentido. É como realmente você estiver falando, eu tenho dois meios de transporte, o avião e o carro, mas a única coisa similar que o avião e o carro têm são os pneus, o volante e o combustível. O resto é tudo igual. Então, a arquitetura de von Neumann, em comparação à arquitetura quântica, ela tem pouquíssimas coisas parecidas. O que seriam as coisas parecidas? O fato de ser um sistema que objetiva te dar respostas e que tem entradas e saídas. Porém, internamente, essa arquitetura, as arquiteturas, elas diferem em todos os outros aspectos, inclusive de lógica de processamento. Assim como o avião para o carro, né? O carro anda no chão, o avião anda no ar, tem toda uma diferença de estrutura. O que mais, pessoal? Sim, pessoal. Antes da arquitetura, logo depois da arquitetura de von Neumann, que é mais antiga, existiam alguns estudos, que esses estudos foram voltados, como eu falei para vocês, para tentar ter outras possibilidades, né? Afinal de contas, a evolução da ciência, ela é feita a partir de pesquisas. E essas pesquisas, algumas estão certas, algumas prosperam e outras não prosperam. E aí, entre essas ciências que prosperaram ou não, a gente teve a arquitetura chamada CISC e a arquitetura chamada RISC, né, que a gente vai ver um pouco mais em detalhes, só para poder fomentar mais a curiosidade de vocês, né, por conhecimento. Existiu essas duas arquiteturas, que a arquitetura CISC, ela significa o Complex Instruction Set Computer, que é uma tentativa, que literalmente é computador com um conjunto complexo de instruções. Então, aí vem a questão do complexo de instruções. Ou seja, a gente tem a arquitetura von Neumann, que é uma arquitetura mais elementar, e existem outras arquiteturas mais complexas. Uma delas é a CISC, que ela trabalha normalmente com programas de alta complexidade. E a RISC foi uma evolução da CISC que veio com o objetivo de tentar otimizar a CISC. Mas ambas foram desenvolvidas, existem algumas máquinas que trabalham com, com essas arquiteturas de forma específicas, né? Ou seja,
para cálculos bastante complexos, para trabalhar com microcódigos. E a característica marcante dessa arquitetura é que ela tem justamente um conjunto de instruções que a maioria deles são instruções de alta complexidade, ou seja, a arquitetura foi desenvolvida para uma área específica da computação, que é a computação para alta complexidade. O que mais, um pouco, que eu posso explicar? Isso aí a gente vai ver sobre RISC e CISC, se não for nessa disciplina, mas em algum momento no curso de computação vocês vão olhar sem sistemas operacionais, não lembro muito bem, mas em algum momento vocês vão olhar um pouco mais detalhado essas tecnologias. O importante agora é vocês saberem que existem essas arquiteturas que são do NEIMA e que elas elas só conseguiram, digamos, espaço porque elas de fato nos levaram a resultados interessantes. Diversas outras foram criadas, mas não tanto quanto, não tiveram resultados tão interessantes quanto a CISC, a RISC. Por exemplo, o computador com uma arquitetura CISC, né, quando a gente examina ela desse ponto de vista um pouco mais prático, a vantagem dessa arquitetura é a gente ter muitas instruções por segundo. Então, isso a gente poderia utilizar para criar um console ou para criar um computador que vá produzir vídeo, beleza. O problema é que, como pouquíssimas pessoas utilizam computadores de alta complexidade, essas arquiteturas têm pouquíssimos fabricantes realizando a fabricação desse tipo de arquitetura. E o que acontece quando tem pouca oferta no mercado de um determinado item? O que acontece? Quando existe pouca oferta e uma grande quantidade de pessoas que querem. O preço sobe. Sabe? O preço sobe, né? Porque quem está fabricando vai poder escolher para quem ele vai querer vender. Do tipo, olha, eu tenho 10 clientes, eu tenho uma máquina para vender que eu acabei de fazer, eu tenho 10 clientes. A ideia é quem dá mais, né? Praticamente um leilão, e o preço vai lá para cima. Então, só justifica você adquirir uma máquina com esse tipo de arquitetura se de fato as vantagens dessa máquina vão te dar um retorno que sobreponha o investimento do qual você está realizando para poder investimento que você está realizando para poder ter como retorno algum tipo de vantagem que justifique o custo. Né? Se você não precisa de altos poderes de processamento, você precisa simplesmente de uma máquina comum que você vai pagar mais barato. Uma das coisas que a gente estuda em empreendedorismo, gestão de projetos, é o fato de você ter que saber investir de forma adequada os seus recursos. Para que você vai comprar uma super máquina se você não vai conseguir nenhum tipo de retorno desse investimento? Né? Você precisa de uma máquina, você precisa investir os seus recursos de forma adequada, não desperdiçando recursos de uma máquina que você vai utilizar, porque esse recurso você vai poder aplicar em outra coisa. Por exemplo, você vai comprar um ônibus para poder transportar você, sua filha e sua esposa. Não justifica. Isso é um desperdício de recurso. Né? Se você quiser só ser transportado, você pode comprar um carro infinitamente menor. O que mais, um pouco que eu posso ajudá-los para tirar dúvidas sobre esses assuntos que a gente está trabalhando? Certo, pessoal. Então, a nossa avaliação, vou anotar aqui, a nossa avaliação, ela vai até essa sessão que a gente trabalhou hoje, que é a sessão 2.1.
Não, a seção 1.4, né? A avaliação, ela vai até a seção 1.4. Eu vou passar uma ou duas atividades para vocês executarem ao longo da semana. Essas atividades elas vão valer ponto. Preciso que vocês adiantem, porque uma das atividades vai ser atualizar o desafio nota máxima, e aí eu vou ver com o coordenador como é que a gente faz para poder passar esses pontos baseados no desafio nota máxima. A nossa avaliação vai ser próxima semana entre 20 e 24, e essa avaliação ela vai poder ser feita ao longo de todos esses dias, no mínimo dia 20, no máximo até o dia 24, em qualquer horário, sendo que se encerra dia 24 às 23h59. A avaliação vai estar no portal, serão 10 questões de múltipla escolha. O que mais que eu posso ajudá-los? Está tudo tranquilo? Alguém está tendo alguma dificuldade de acesso ao portal, por exemplo? Professor, tem um aluno que ele não está conseguindo acessar o desafio nota máxima. Certo. E, Cássio, pede para ele entrar em contato comigo no privado, porque como é um caso muito específico, eu posso tentar ver com o coordenador, apesar de eu diretamente não conseguir resolver, mas eu posso tentar ver com o coordenador o que está acontecendo com ele no caso. Pede para essa pessoa entrar comigo no contato no privado. Tá bom. Falarei com ele já. Professor, as questões vão ser lá no fórum do Croton ou vai ser por e-mail? Não, as questões vão estar lá no AVA. No AVA vai aparecer o quiz, um quiz para você, que é um questionário. E nesse questionário vai ter as perguntas e embaixo vai ter as respostas que você vai marcando. Você vai ter 120 minutos, ou seja, 2 horas para poder responder esse questionário e haverá uma tentativa para cada questão. Obrigado. Nada. O que mais, meus amigos? Certo. Então, ficamos acertados todos os detalhes. Se surgir alguma dúvida, me procure lá no grupo. E ainda hoje eu passo as atividades por escrito que nós iremos trabalhar. Então, se ninguém mais tem nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui. Eu agradeço a atenção. Tenham todos um bom resto de semana. E, detalhe, na semana da prova não haverá aula, tá? E até a próxima semana ou até lá no grupo do WhatsApp que eu também estou disponível. Obrigado, atenção por todos e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Falou! Falou, meu. Falou, Micael.